assinar a ata aí de presença, os que assinaram. Daqui a pouco vai ser feita a leitura da presença. Fabiano vai fazer, tá bom? Vai fazer a leitura da presença. Só gostaria de dar um aviso a vocês. Eu vou ficar no período comandado tampão, graças a Deus, por 5 reuniões, eu acho que é no máximo, dando prosseguimento a todo o ritual necessário para que seja renovado aí o conselho e o Bondeira possa continuar o seu trabalho. Nesse sentido, o Bruno vai dar continuidade àquilo que já vinha sendo feito. É uma pena que o senhor Jader não está aqui para a gente agradecer todo o trabalho e empenho que ele teve no andamento do conselho. Eu espero que a gente possa concluir as próximas reuniões, que a gente tenha aí uma eleição mais tranquila, mais, digamos assim, dentro daquilo que foi estabelecido nos regulamentos para isso. Então, pediria só para ler a lista de presença. Boa noite. Júnior. Fernanda. Fabiano. Carlos. Adriana. Valderio. Araújo. Vitório está aqui. Saúl. Vladimir. José Roberto Faustino. Valmir Galo. Maria Tereza. Luciana. Francisco Barijan. Fabiano, desculpa, eu não sei se eu respondi em nome de 2 pessoas aí. Vocês têm. Não, o Araújo está aqui também. Claro. Seu nome qual é? Desculpa. Então vai ser legal. Alguém deixou de assinar a lista? 1, 2, 3. Deixou de assinar a lista? Não, a lista de números que você assinou? Não. O senhor é conselheiro? Não. Algum conselheiro deixou de assinar a lista, titulados de pleito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você quer que eu fale votantes? Vou marcar aqui na lista. Tá. Vamos lá,
Só um minuto. Vou atender o pedido da Maria Tereza e depois do presidente. Aí, eu agradeço, por favor. Você quer saber, Maria Tereza? As cadeiras faltosas, por gentileza. Cadeiras que não tem nem representante. Nem titular, nem suplente. Então, constitui falta. Eu sei, constitui falta. Você não precisa me falar. Eu Muito vou falar para obrigada. você quem faltou. Cadeiras que não estão sendo representadas hoje. A CIV, representantes dos condomínios de Vinhedo. Secretaria da Educação, Secretaria de Serviços Públicos, somente. São 4 faltosos, o quórum é de 11, está faltando 1. São 16 cadeiras. A gente tem quórum de 11 e temos 4 faltosos. Então, votação de 11 por causa de vitória. 14 Eu não tem. posso Ah, votar. o senhor se abstém. Ok, tá. Mas a presença são de 12. Ok, o voto de Minerva, então é 12 mais 1. Ok, muito obrigada. Voto de 1. Então, pessoal, pelo procedimento, a ata foi enviada no meio de todo mundo. A Maria Tereza ficou. A presença de munícipes. Eles, os nossos nomes, Por favor, por gentileza, sem manifestação, a gente vai ler a apelação, não tem problema nenhum. E vai constar depois da ata, eu acho que faz parte da presença de todos aqui. Nesse consigo e é Larissa Mendes, Maria Graça. Graça, é isso? Isso, Maria Ah, tá Graça. bom, Maria da Graça. Dias. Legal. Legal. Virgínia M. de Ferreira. sou eu, Legal. Quem é Marco? Mauro. Marco. Luiz Vieira. Obrigado pela presença. Acho que é. Clarice. É isso? Acho que é isso. Amigo. Eu posso Beijo. Ela chegou agora. Por favor. Ó, dá uma caneta ali, ó, aqui para ajudar a relação. Por gentileza. Você também, aproveita. Você quer colher também? Então, pessoal, quando eles assinam a continuidade, como ele é a ata, a Maria Tereza fez algumas considerações, eu falei com ela, correções ortográficas que foram feitas, a inclusão de uma fala do Jadson já foi feita, uma inclusão da fala da Bíblia já foi feita, tá? Então, a gente abre a votação da ata, mais alguma manifestação sobre a ata, a gente pode considerar aprovada. Aprovado. Tá. Então, pessoal, dando continuidade à pauta da reunião, eu vou pedir sua licença para vocês para falar um assunto que não está nem na pauta. A Maria Tereza lembrou a gente no e-mail que a eleição dos membros, tanto dos membros quanto da diretoria, as duas coisas estão quase para vencer, tá? Os membros foram feitos em julho de 2022 e nomeados em 5 de agosto. Então, depois eu vou falar para o Carlão, acredito que conta a partir de 5 de agosto, né? O decreto. Sim. E a presidência foi uma eleição meados, a mesa diretora em meados de agosto de 22. Então, ambas terão que ocorrer novas eleições. Conversando hoje com o Carlão, a última eleição, pelo que a gente tem informação, foi tranquila no formato, a
ideia é a gente abrir da mesma forma, a gente vai dar uma olhada no edital, vamos ver se pelo regimento tem alguma necessidade de alteração daquele edital e vamos abrir um edital com antecedência primeiro para as entidades e órgãos que precisam se inscrever, alguns já são carimbados, outros que precisam de inscrição. Então a gente vai fazer esse edital com anterioridade. Eu acredito que a gente traga isso até numa reunião extraordinária de vocês, ou se é possível, na reunião do calendário, deixa eu só confirmar. A próxima reunião é 16/7. Não sei se dá tempo hábil até dia 5, talvez não, fica muito apertado, né, Carol? Talvez a gente tenha que fazer uma extraordinária, convocar vocês ou até o final desse mês, ou no começo de julho, tá? Aí, após as eleições dos membros, que é uma lógica, e a gente faz a eleição da mesa diretora seguindo o mesmo formato que foi feito lá em 2022, assim como o ano passado também, quando ficou vacante, foi feito na entrada do Jadson assumiu e a Fernanda assumiu a Secretaria Executiva. Tá? Carlos, a eleição foi feita com 2 editais porque houve vacância de uma das entidades ambientalistas e o Rotary assumiu. Então foi feito um novo decreto de posse da entidade ambientalista onde o Rotary tem assento. O que precisaria de lembrança, dever, e lembrando, sim, todo pelo regimento interno, aprovado em agosto, é feito através de reunião extraordinária. Não, eu estou falando extraordinário, Maria Tereza, para trazer o edital para vocês, antes da gente publicar. O que precisaria, já tem, doutor Carlos, algumas considerações na ata daquela reunião, não sei se aquelas atas nunca foram publicadas, tem um vácuo de ata no momento, mas houve considerações referentes à complementação de documentação do edital, no sentido de que em que data se apresenta e em que data se examina e valida. Eu acho que a documentação do modelo tem bem menos complexidade que a do Conselho Municipal de Políticas Públicas, então tem um aprendizado aí, né? Porque não é votação, é por uma avaliação e por eliminação, segundo critérios que estão publicados tanto no regimento interno quanto na lei. Então, o que precisaria é rever o edital para deixar mais claro a questão documental, do que cada pleiteante, isso do ponto de vista da sociedade civil, porque é um edital feito principalmente da sociedade civil. O poder público tem as suas cadeiras definidas pela dinâmica do poder público. Então, o que precisaria é aperfeiçoar claramente quais são as documentações, qual é a qualidade, qual é o tipo de documentação que se exige, que foi toda aquela discussão da apresentação da mesa, do que vale, para votar e tudo mais, toda essa discussão da qualificação, isso a gente precisaria aperfeiçoar no edital, porque esse foi o ponto de, digamos assim, foi contenção. O que se apresenta para se qualificar, o que se considera como qualificador, e em que momento tudo isso deve ser apresentado, em que momento isso é verificado, em que momento isso é validado. Por exemplo, se existe um período entre eu apresentar a minha documentação e receber uma devolutiva da CEDAM ou da comissão dizendo, olha, esse documento válido, esse daqui precisa de alguma coisa a mais, não houve esse tempo de validação e de diálogo com a sociedade civil. Então, isso, e a minha preocupação é que se faça isso de uma forma compassada e tranquila, para que a gente consiga dar isso no final de forma pacificadora, por assim dizer. Maria Tereza, como eu falei, a ideia é trazer até o final desse mês, porque 5 meses que vem, para dar tempo, o edital já se publicar para os membros. A gente fez isso por CMPU, de trazer o edital antes para o pessoal. O CMPU nomeou uma comissão eleitoral, não nomeou? Não nomeou. Então, Na época que tem essa questão. Então a ideia é essa, trazer o edital para a gente seguir o regimento. Seguir a lei e o regimento. Tá? Então, em virtude do
tudo isso, pessoal, uma proposta para vocês, é que essa formação da comissão para combate à leucemia, eu nem sei se é o momento agora, porque a gente corre o risco de poder ter alguma prova em um mês ou 2 meses, que é mais ou menos o tempo que a gente espera para fazer essas eleições. Então a ideia nossa é o quê? Vamos fazer a eleição, organizar os novos membros, se tiver alguma troca ou não, a gente forma a devida comissão posteriormente. Ok para vocês? Ok, perfeito. Alguma objeção? Só uma questão de esclarecimento. A comissão foi criada, né, Júnior? Que foi nomeados os nomes, foi Não. Foi levantado Foi levantada a mão, mas a comissão não. Ah, Essa comissão, que eu posso até adiantar para vocês, o que acontece? A gente lê o regimento não pode ter pessoas de fora na comissão. Então, que a gente vai ter que criar uma comissão de membros do CONDEMA, e os membros do CONDEMA, da comissão, eles podem convidar pessoas de fora a participar, entendeu? Mas não oficialmente na comissão, vai ter que ser uma questão mais organizada, tá? e no nosso regimento interno não tem absolutamente, o capítulo das comissões foi estipulado, tem 3 itens sobre comissão. Mas tem Mas um eu acho artigo que a que fala lógica- isso, tá? Pode se chamar uma pessoa. Mas eu acho que a lógica tem que ser essa, você Tá. criar e você chamar Sim, eles. lógico, tem. Ok. Tá, Mas é a sua permite população só depois. eu queria deixar muito claro que todas as aprovações deverão ser feitas pelo Conselho. E, pelo menos uma vez na vida, aquilo que os conselheiros decidirem por unanimidade, desde que seja aparente, desde que seja dentro da lei, que seja aceito. Porque senão nós vamos ficar debatendo A, B, C, D durante a vida toda. É importante que estabeleçam as regras e os conselheiros realmente possam analisar e realmente votar conscientemente. Isso é isso que vai ser aprovado ou não. Para que se evite essa sim, não, etc. Vai e volta e realmente só acredito da lei. Tá, dando a continuidade, pessoal, então esse item 2 da pauta a gente nem entraria nele, tá? A gente entraria nos próximos itens da pauta. Desculpa, uma questão de encaminhamento. Então, posterga a comissão para Após a próxima legislatura. Isso, então, essa, tá? Aí os projetos de utilização de recursos. O que a gente está trazendo para vocês? Primeiro, a mata ciliar, tá? Até por questão de prazo, tudo, o contrato atual da mata ciliar, ele expira em setembro, tá? E a gente, para fazer o processo de contratação interna da prefeitura, a gente ideal é começar com os 3 meses de antecedência, tá? A gente fez reunião com o Jorge, que é um dos representantes da mata ciliar, da Félix, e a gente conversou bastante com ele. O valor de dinheiro, hoje pago, é 5.700 e alguma coisa por mês. E é um valor muito pequeno comparado ao que eles praticam hoje. E aí a gente conversou com o Jorge, tudo, uma negociação de valores, a gente conseguiu uma proposta deles de R$10.000 mensal para continuar o trabalho. Tá? Por exemplo, tem municípios da região que fazem a mesma quantidade de captura nossa, estão pagando 18. Tá? Então a gente conseguiu, conversando com ele, até por questão de não ter essa alteração abrupta de valor, até porque o Tribunal de Contas vem questionar esse contrato. Então, ele apresentou uma proposta para a gente de um novo contrato do ano, contrato auxiliar sempre anual, tendo prorrogações, mais 4 prorrogações máximas, totalizando 5 anos, tá? Assim funciona o contrato da mata auxiliar. É 1 ano, foi feito há 5 anos atrás, o contrato atual, e ele tem 4 aditamentos, que é o número máximo de aditamentos permitidos, tá? Então agora vai ser um novo contrato, novo, por isso esse prazo que a gente está trazendo antes para vocês, tá? Essa necessidade de se passar a aprovação desse valor da mata ciliar no CONDEMA e trazer. Todo mundo aqui conhece quais são os itens que está no contrato da mata ciliar e o custo a proposta deles. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Aqui, ó, o ofício que ele encaminhou. Não sei se está bom para ler, deixa eu aumentar o zoom. Deixa eu ver.
Ciliar, eu até conversei com ele, ele encaminhou para a gente o projeto dele, valor de 120, 10 parcelas de R$10.000. Então, dentro da mata ciliar, não é só recolha do animal, pessoal. Então, você tem a recepção dos animais, essa recolha, tá? Você tem o tratamento veterinário, você tem um custo alto disso, tá? Barato. Medicação, alimentação, manutenção, processo de alimentação, soltura e relatório de atividades. Além disso, dão um carro, mas ele sempre faz, o Luiz na época, não sei se tem que fazer, eles dão treinamento para os funcionários da prefeitura. Agora a gente está fazendo, ainda antes de terminar o contrato, treinamento de alguns bombeiros novos que chegaram nas cidades. Então eles vão lá treinar o pessoal da CCZ, então eles dão todo esse apoio, tá? Então, não é só receber o animal, tem tudo por trás, tá, pessoal? Então, pessoal, o Maxiar não tem muito o que falar, todo mundo já conhece o projeto deles. A gente abre para a votação se pode ou não ser aprovado a renovação, vou fazer um novo contrato da Maxiar. Alguém quer se manifestar? Pode falar, Maria Tereza. Eu sou voz, concorde do excepcional trabalho que a Mata Ciliar faz. Há várias reuniões, a Larissa é testemunha, eu venho falando, inclusive desde julho de 2023, naquela reunião que nós votamos o regimento interno e que foi objeto de uma discussão do prorrogamento do contrato. Foi o aditamento na reunião de julho. Excepcionalmente se abriu naquela reunião um espaço para que a gente fizesse uma aprovação, dado a própria circunstância de aditamento do contrato. Com relação a isso, não é problema. Eu só tenho um incômodo grande em relação ao fato, e que foi objeto de discussão lá no passado, de que o Condema, por ser o gestor da verba, deveria ter muito mais proximidade documental com o que está sendo realizado. Não se trata só de governança e de transparência, que é nosso dever zelar por trabalharmos com verba pública. Se trata de patrocinar mesmo o trabalho e dar visibilidade. Então, naquela reunião, em reuniões passadas, foi dito que os conselheiros receberiam no seu e-mail um relatóriozinho. Eu tenho os 2 relatóriozinhos que foram enviados. Então, eu acho que é absolutamente tranquilo que os conselheiros recebam os relatórios. Inclusive, para a gente não ir no fórum animal, porque eu estava presente junto com a Larissa, para tomar susto da quantidade de trabalho que a Polícia Ambiental faz. Eu sou conselheira do Condema e eu não sei, eu vou saber numa apresentação do primeiro fórum de defesa animal. O que a gente pode fazer até Vocês se lembram? pedir para o pessoal da GAPA mais constância, vir prestar as contas. Porque Então, normalmente a coleta, os dados eles têm e eles atualizam. Perfeitamente. A presença deles, inclusive, aqui foi a meu pedido, fui eu que pedi. E o que eu queria é que os conselheiros recebessem mensalmente, é quase um jornalzinho, né? É um relatório, tem umas fotos, tem as capturas, que é o resultado do trabalho mensal deles. Do município, junto que é o trabalho, é o resultado dessa relação. É uma mensuração de valor, Júnior, que só faz quem tem contato com o trabalho executado. E os conselheiros precisam ter esse contato. Então, a minha primeira demanda é antiga, que nós recebamos os relatórios de trabalho mensais da Mata Ciliar. E a minha segunda demanda, você mencionou que nessa negociação ele falou que alguns municípios pagam 18, nós vamos pagar 10. Tem diferença de trabalho. De volume de trabalho. De trabalho também. Eles Ok. têm mais coisas que eles podem disponibilizar. Uma das formas da gente também dar transparência, e isso tudo que nós estamos fazendo hoje, um dia vai virar história, está gravado, vai ser documentado. Então, o que é bacana é os conselheiros receberem um material documental antes da gente fazer qualquer aprovação, inclusive para dar legitimidade em relação às falas que são apresentadas. Olha, nós recebemos um material da Mata Ciliar, nós estamos compartilhando com
vocês, vejam aqui o contrato. Muito provavelmente eles escalonam por tamanho de município, por fluxo de trabalho, por quantidade de atendimento, e são muito organizados. Então, que os conselheiros também recebam isso antes da aprovação, para respaldar o ato que está sendo feito, que, mais uma vez digo, é absolutamente legítimo. Então, meu ponto é, mais uma vez, a documentação que os conselheiros devem receber no momento em que eles estão tratando de um assunto aqui. Só isso. Mas Tá eu bom? posso só colocar uma linha. Obrigada. O GAPA veio, fez a apresentação, a gente acompanha o trabalho, eu acho que sim, acho extremamente viável que seja passado por todos os conselheiros que são feitos para que eles possam acompanhar. Agora, sinceramente, eu acho que não sei qual é a urgência disso, já deixar para a próxima reunião, se é possível passar para os conselheiros, para agilizar isso. Eu posso, o problema é o prazo, o nosso que mais assim, É um contrato, mas a gente pode. é uma relação com o Fundema de 5 anos, não há problema. Só Mas para não, encerrar. aí a gente traz. Eu acho só que é criar uma lógica de documentação. Não, tranquilo, só para encerrar o assunto, para não ficar se estendendo, vão entregar o relatório, a gente encaminha para os conselheiros, e aí os conselheiros fazem a votação em cima desse relatório e fica constando da ata que terá que ter um relatório mensal de acompanhamento das atividades dessa entidade prestada aqui em Figueiredo. Acho que está claro isso, não precisamos mais Eu sei que eu não sou conselheira, também, eu sou polícia. Aí, ele está na frente. Só para esclarecer, todos os atendimentos realizados pelo GASPA, referente à máquina auxiliar, são registrados no sistema. Nós temos todos o banco do dados. A hora que quiser, a gente divide qualquer relato de todos os atendimentos. Nós já tivemos a apresentação do GAP, eu acho que poderia correr uma votação e já finaliza esse assunto. Também acho, estou de acordo, eu acho que todo mundo sabe qual é a importância, já foi apresentado, e a gente atende a sua proposição de ter um relatório mensal de acompanhamento para que os conselheiros acompanhem. Mas, sinceramente, quando a gente fala fazer o relatório para os conselheiros acompanharem, a gente pede encarecidamente que os conselheiros acompanhem. Tá bom? Obrigado. As dúvidas, só você estava lá no memorial da conversando de trás. Nós já aprovamos isso numa reunião anterior, que era 6 a cada 6 meses, a 6 da relatória. Já foi aprovado isso daí, que a cada 6 meses. Eu acho que já se nós vamos mudar dele ou simplicidade, tudo bem, mas já aprovamos. E outra, segunda questão, só para colocar. Tá. Nós também já discutimos isso, que o dinheiro sairia do Fundema, mas a fiscalização seria do Convênio, ou há uma sobreposição? Não, há uma sobreposição que é extremamente importante, que é uma ação do Convênio, a gente sempre discute do Convênio, o Convênio deveria ter uma ação mais direta em cima dos animais silvestres, que não tem. O Convênio se preocupa muito com gado e cachorro, esquecendo toda uma série de outros fatores que são complexos no município, não só a captura, mas também avisar o público em geral que não pode se tratar animal silvestre como animal doméstico. Tem todo um procedimento que deve ser colocado. Foi apresentado no Convênio uma sugestão de se fazer uma cartilha para isso. Até agora a gente não teve uma resposta específica, mas devemos ter em breve. E, na realidade, o esforço em relação à mata auxiliar deve ser o Fundema. Inclusive, o presidente que estava no exercício foi feito. Mas a responsabilidade do acompanhamento, concordo com a Maria Tereza, é do Fundema, visto que o Fundema liberou aberto. Mas deveria ter uma coparticipação do Convênio para que o Convênio possa acompanhar, junto com o Fundema, aqueles problemas que são comuns a dois conselhos. Nesse sentido. Inclusive, só para continuar o que você está falando, quando teve essa votação, aliás, eu não lembro se vocês lembram que eu pedi, eu falei, eu não acho nada mais do que justo de que quem paga acompanhe, porque o Convênio está dando conta de acompanhar com ligado. E muito menos animal silvestre. Foi exatamente isso que eu falei na reunião, tá? Então, eu acho, inclusive, a sugestão que eu ia dar, vocês acham que ser nem de 6 meses, de 6
6 em 6 meses e nem mensal. Faz uma média trimestral. Inclusive, eu não digo que é trabalho para eles, mas eu acho que no trimestral a avaliação é melhor do que mensal. Porque os animais que morrem, ou que são atropelados, ou que são. Toda vez é aquela mesma coisa. Então eu acho improdutivo você fazer mensal. Eu acho que poderia pegar de 3 em 3 meses. Não sei, sugestão minha, tá? Estou mais na área dos animais. Veja, São dois assuntos específicos, um deles é a aprovação, eu acho extremamente importante, e o outro, eu acho que fica para a próxima reunião, já que há uma certa urgência, da gente definir qual é a periodicidade, até ouvir o próprio GAPA. Ouvir o GAPA dizendo o que pode ser feito, qual é a melhor maneira da gente fornecer esse relatório. Então não adianta discutir isso, eu acho que isso é importante, acho que todos sabem da importância da mata ciliar, e na próxima a gente discute se é mensal, trimestral, semestral, diário, não sei. Aí o conselho resolve qual é a melhor maneira até para os conselheiros lerem, né? Tá bom? Obrigado. Então, podemos botar em votação? Sim. Alguém é contra? Então, aprovado, tá, pessoal? O segundo é outro assunto que a gente já começou a falar na última reunião, que a empresa no final da última reunião, está na ata, falou, essa parte de passagem de fauna a gente sabe, a gente já trouxe o anterior, na verdade são duas passagens de fauna novas que a gente quer fazer, a gente já discutiu isso umas 2 vezes, no início da discussão vai ter um pedido da Larissa para o conselho, então a gente está com 2 locais provados, a gente está esperando a empresa vir para chancelar ou não, mas na Joindueto, em frente ao parque, na capela, um ponto que a gente sabe que tem bastante problema. Você tem o Vila Nova ali em cima, um fragmento de mata, um barranco, aí tem a Joindueto, uma via extremamente movimentada, e do outro lado um fragmento de vegetação ali no fundo do parque da capela, que liga com o Rio Capivari e vai longe, né? Então a ideia nossa é fazer uma passagem de fauna suspensa ali, parecido com essa estimativa. E o outro ponto já é do ponto anterior, que lá no início da nossa conversa de passagem de fauna no ano, a gente pensava fazer 2, porque a gente esperava um orçamento um pouco maior, infelizmente a gente conseguiu fazer uma só, que é na rodovia Vinhedo Louveira, próxima à divisa de Louveira. A gente tem 2 pontos de mata bem grandes de ambos os lados. Esse caso é um pouco mais complexo, é uma passagem com rodovia, está em áreas particulares, mas a gente acha viável, a gente consegue, tá? Se vocês quiserem pagar 3 também pode, tá? Para acrescentar mais uma à vontade. A ideia é fazer esses 2 pontos agora, que são os primordiais, mas também a gente está estudando outros pontos também que sejam necessários. Gente, deixa eu fazer uma pergunta, eu não conheço muito sobre essas passagens suspensas. Nossa, eu achei tão caro uma passagem de 50 mil reais, é isso mesmo? Tem vários fornecedores, é super específico, como é que é isso? Isso é licitado. É listado, é uma licitação que a gente abre. Mas é uma licitação mediante projeto. Quem apresenta só executa ou apresenta o projeto? Melhor preço. Não, faz o projeto, declara RT, tem toda uma responsabilidade técnica em cima daquilo. É que a gente acha que é só colocar uma corda ali com as maneirinhas, não. Mas existe um responsável técnico que executou o projeto, seguiu a legislação, as normas, e ele é responsável por aquela passagem. Ser responsável pela passagem significa. Por exemplo, se aconteceu um acidente ali, por causa daquela passagem. Ok, o animal ou com gente? Seja com gente ou com animal, ele pode ser responsabilizado, tá? Inclusive a passagem ela é registrada depois do conselho de classe, do técnico, tá? Então, tem toda uma responsabilidade técnica. Não é só. Eu já fiz uma passagem de fauna em Louveira, na prefeitura, mas é na interna. Aí a gente fez um eucalipto tratado e mangueira de bombeiro, também funciona. Mas era 2 fragmentos ligando dentro de uma área verde, fechada. Aí, tranquilo. Mas dentro, em cima de vias, um pouco mais complexo. Demanda, projeto de engenharia, licenciamento. Tem que ter o licenciamento se necessário também. Não é tão barato, pessoal. Tá? Então,
a gente tinha discutido já na última reunião, a gente pode colocar em votação isso aí? Tem alguém que quer falar alguma coisa sobre? Então, eu gostaria de colocar uma questão de ordem acerca das votações que estão acontecendo e dos projetos que estão acontecendo em função de uma questão legal de, mais uma vez, prestação de contas, aprovação, transparência e governança do Fundeb. Eu vou colocar o ponto para que não fique nenhuma dúvida. Eu estou absolutamente concorde com as passagens. Não se trata disso. Se trata que, desde agosto do ano passado, nós temos um regimento interno que deu providências ao uso do dinheiro do Fundema. E desde 2022 nós temos uma lei que estabelece a forma de acompanhamento e prestação de contas do Fundeb. E isso é dinheiro público e tem que se seguir a lei. E o que eu coloquei através do e-mail a semana passada, e gostaria de colocar aqui e submeter aos conselheiros, nós estávamos esperando o regimento interno e toda aquela formatação acerca não só do capítulo do Fundema, né? Então, nesse capítulo, eu não sei se os conselheiros se lembram, nós definimos que todo projeto que vai fazer o uso do Fundema tem que ser licitado, tem que passar por um processo de licitação pública. Nós definimos os processos de apresentação, os projetos que devem ser submetidos ao Fundema, são registrados na segunda, tem um rito. Muito bem, não tinha, agora tem. Isso foi em agosto. Em março desse ano, a legislação diz, capítulo 22, as prestações de contas das despesas do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente deverão ser enviadas ao Fundeb em períodos não superiores a 4 meses. Prestação de contas. Capítulo 20, artigo 23, me desculpe, não é capítulo, é artigo. As prestações de contas anuais das receitas e despesas do Fundema deverão ser enviadas ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente até o 1º de março do ano subsequente ao da utilização da verba. 24. A Secretaria Municipal de Planejamento divulgará trimestralmente relatório descritivo e analítico referente às receitas auferidas, despesas realizadas com os recursos do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Então, a lei estabelece claramente que esses conselheiros têm um dedo no pulso do Fundeb, porque, inclusive, nós somos responsáveis pela saúde do fundo. A Comissão de Finanças, ela dá providências no sentido, talvez, de sistematizar e tornar mais palatável. Por exemplo, Júlia, vou dar um exemplo pessoal. Eu não sei, eu sou 2 anos conselheira do Fundema, eu não sei a evolução da construção do Fundema em função das rubricas, eu não sei o que cresce, eu não sei o que cai, eu não sei a composição e a evolução anual do fundo. E isso nós deveríamos saber, porque isso é a saúde do fundo. Esse conselho tem, inclusive, em função de que o dinheiro, escutei inclusive isso uma vez do vice-presidente, o dinheiro é curto e esse conselho define prioridades, não falou? Por quê? Porque as prioridades são muitas. Então, essa plenária vai dizer das 10 prioridades de meio ambiente, quais são as 5 nas quais nós vamos investir. Nós já fizemos isso. Nós já investimos no Centro de Educação Ambiental, nós já investimos na questão da reciclagem, nós já investimos em outros projetos. Nós estamos votando projetos novos e a questão é, nós não cumprimos nenhum ritual de verificação do fundo. Nós não sabemos a saúde do fundo. Nós não sabemos o contingenciamento, o phasing disso daqui. Eu não sou engenheira, nem sou financista, mas por dever de trabalho em empresa, eu tive que fazer curso de finanças. Não é só o que você tem no momento, é o que você comprometeu de verba de pagamento ao longo do tempo. Nós nunca vimos isso. Então veja, eu volto e devolvo à mesma questão.
O que nós vimos na semana passada foi uma apresentação em PowerPoint, muito bem feita, aliás, rogo que nós tenhamos aquele telão de novo aqui, que estava com a visibilidade excelente. É difícil ver número nessa tela de televisão. Onde o ex-secretário Jaderson correu durante 6 minutos, foram 6 minutos, qualquer um pode ver na gravação, apresentando o que foi, a verba que está, parará, fechou e encerrou a reunião. Isso nunca foi aprovação de fundo, isso sequer é uma apropriação do que está acontecendo no fundo. Então, os conselheiros precisam ter o balancete do fundo. Os conselheiros precisam entender o que está comprometido. Os conselheiros precisam saber o que mensalmente está entrando, até para ter um horizonte. Porque, veja, se entra mensalmente de multa um valor regular, a gente consegue ter um horizonte, inclusive, dos próximos projetos. Eu não faço ideia do que acontece. O Fundema, para mim, como conselheira, continua sendo uma caixa preta. Eu queria ser permitido só um adendo a isso. Numa das reuniões, eu fiquei faltando alguma, mas numa delas, eu sugeri que se criasse uma comissão financeira. Foi votado. Eu acho que a função dessa comissão é exatamente acompanhar os setores responsáveis. Então, a prestação de conta, eu acho que sim, ela tem que ser feita, mensalmente, mas trimestralmente, dizendo o que entrou, que valor está sendo utilizado e para quê e até que ponto está sendo feito. Foi discutido lá, quando foi feito o regimento, exaustivamente discutido. E, obviamente, a nossa função não é uma função de controle, mas é uma função de acompanhamento. Me parece que essa verba tem toda uma gestão específica, pública, a gente não pode estar gerenciando essa verba. Eu já debati isso, não hoje, lá atrás, há muito tempo, condeno, de que cogestão de fundo é responsabilidade mútua, mas me disseram que não pode, então não pode. O que eu vou dizer? Eu sou responsável por um fundo, mas eu não posso administrar esse fundo, mas eu posso acompanhar a execução e a utilização dessa verba. Nesse sentido, eu concordo, eu acho que seria importante que essa comissão começasse a funcionar e se estruturasse, entrasse em contato com quem de direito, ou seja, a área financeira, da prefeitura, da tesouraria, a área que realmente está administrando isso, e realmente até entendo que muitas coisas foram feitas, eu vou dizer a toque de caixa, porque precisava aprovar para que as coisas acontecessem. Isso foi em algumas reuniões que foram feitas. Mas eu acho que está na hora de colocar um sistema de freio, né? Que é o seguinte, não vai parar os projetos, não irão parar, mas tem que ter um acompanhamento. E nesse sentido, essa comissão financeira, que são alguns conselheiros que vão participar, tem essa responsabilidade. Então, quem for participar e realmente diz, vou participar, vai saber que vai fazer reuniões com os setores para que possa realmente apresentar sugestões. E depois, os próprios conselheiros acompanhando esses relatórios vão poder nos ajudar a dizer, isso aqui não está muito claro, vamos especificar, vamos fazer uma forma de poder acompanhar. Até porque, deixo muito claro, conselheiro é voluntário. Isso tem que ficar muito claro, ele é voluntário. Nesse voluntariado, ele não recebe nada, não é remunerado. Mas ele vai ter que fazer atividade junto à secretaria para ver o que vai andar, como vai andar. Já que é conselheiro e aceitou fazer parte dessa comissão, realmente se trabalha, que vai ser exaustivo, não é fácil. Não é fácil. E lidar com finanças é uma responsabilidade muito alta, porque o recurso não é do Fundema, não é do governo, é da sociedade civil, então ele tem que ser muito bem aplicado. Até o momento, eu posso dizer que não há nada que desabone esse investimento, mas é importante acompanhar para e passo o que está sendo feito, para que a gente dê realmente transparência aquilo que é feito pelo convênio. Eu posso só colocar se eu me permitir uma parte da sua questão, porque eu não entendi corretamente, eu queria só pontuar. Eu não entendi assim, pode administrar, não pode, ficou dúbio. O artigo 12
da lei diz: o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente é vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento Ambiental. Sim. Parágrafo 1º. A secretaria referida no caput desse artigo é responsável pela gestão do Fundema e deverá executar todas as deliberações do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente relacionado ao fundo, sendo que as liberações de recursos para programas de atendimento às necessidades ambientais deverão ser previamente autorizadas pelo Fundema. E nesse sentido, eu acho que a gente tem sim a rédea na mão. Sim, mas A segunda coisa é que a lei. A segunda é só questão dos recursos. Só para matar essa primeira. Nenhum projeto foi feito sem anuência do Fundema. Então, Já foram aprovados. Então, esse primeiro item está sendo cumprido. Agora vamos para o segundo. o orçamento também se executa considerando-se que no artigo 21 a Secretaria Municipal de Planejamento Ambiental fornecerá o necessário suporte humano, técnico, material e administrativo ao Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Então, sim, cabe à CEPLAN oferecer, nos termos do artigo 21 da lei, todo esse suporte. Então, se precisa de alguém para gerir ou auxiliar a comissão no que diz respeito a finanças, que para a grande maioria é mastigar areia mesmo, é difícil, isso é papel da CEPLAN, prover, está na lei. Então, eu só queria colocar porque o que eu acho que tem que ser executado é o que está na lei, só isso. Então, os conselheiros têm que trimestralmente receber os balancetes, a despeito do fato de que a Comissão de Finanças acrescentará muita inteligência analítica, eu não tenho nenhuma dúvida, mas o balancete tem que chegar. Sim, eu não estou em desacordo com isso. Eu só queria que o pessoal entendesse alguma coisa. É simplesmente um problema de bom senso. Se a gente for interpretar a lei ao pé da letra, fecha o país e vamos começar de novo. Uma coisa é o que está escrito que deveria ser feito e aquilo que a gente pode fazer. Então, aquilo que a gente pode fazer, a gente tem que cobrar, a gente tem que exigir que seja feito e venha de acordo com aquilo que está. Essa é a minha opinião. Então, existem coisas que são estabelecidas, só que não dá para ser cumprida. É só ler a Constituição no parágrafo. Educação para todos, qualidade de vida para todos, água para todos, então a gente tem que ter bom senso. Mas é nosso papel fazer cumprir a Eu não lei. estou discutindo, Maria Tereza, eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo para a gente caminhar, para a gente poder andar, para a gente ser mais ágil nas coisas. Então, você colocou, legal, tem que ter, ótimo, que essa comissão vá junto à Secretaria de Planejamento, converse com a Secretaria de Planejamento e traga um relatório trimestral, explicando, já que você disse que a comissão tem uma inteligência analítica, analisando os dados e dizendo, ok, pronto, acho que é tranquilo, para a gente não ficar esticando a Eu corda. coloquei mais dessa natureza, senhor presidente. Eu coloquei que não houve aprovação em março das contas do Fundema. Nós postergamos até a data de hoje. E nós estamos aprovando projetos sem nenhum tipo de transparência e governança do Fundema. É isso que eu coloquei. Eu estou colocando que os projetos assim aprovados estão sob júdice. Eu não estou discutindo a natureza, a qualidade dos projetos. Eu sou pela causa. Eu estou falando que a lei não está sendo cumprida. E eu estou falando que o Conselho tem cobrado, ou as conselheiras têm cobrado por parte da CEPLAN ou das instâncias que têm o domínio da administração do Fundema, providências em relação a essas informações. Nós não recebemos nada. Maria Tereza, acho que você está clara nisso, mas eu só pediria mais uma vez. Existem quantos conselheiros? Então é importante que os conselheiros participem. Agora, é impossível a gente chegar e falar, tem esse problema e continuamos e ficamos a corda. Foi colocado, seja colocado em ata, vamos acompanhar o que realmente vai acontecer. Vamos dar uma resposta na próxima reunião. Vitória, desculpa, eu perdi uma colocação. A Comissão de Finanças é proposta. Eu
aí encontrei o Júnior hoje na rua, que fez a secretaria. Tomando a liberdade, não consultei vocês, mas coloquei a Comissão de Finanças à disposição do Júnior para a gente sentar aqui para frente e resolver algumas coisas. Eu sei que é uma transição, o Júnior já recebeu uma série de coisas aí, mas nós já vamos combinar e fazer uma reunião e começar a discutir, começar a colocar as coisas em prática, essa questão da comissão, acompanhar o que é devido e o que não é devido, deixar de lado. Acho que a gente pode organizar esse mês e trazer na próxima reunião. Não é problema, a gente senta a cadeia, eu falo com a cadeia, A gente vai junto. a gente pega as informações, pega o que foi dado no fundo, Quantos tempos que está entrando, apresenta o pessoal. e aí pega os balancetes de entrada do fundo desses últimos tempos e a gente traz para eles, não é problema nenhum, tá? Mas agora voltando, pessoal. Só para entender, então, você mostrado todas essas contas, os projetos, e aí vão ser aprovados os projetos. Na realidade, você vai ter um relatório dizendo quais são os projetos, Não, a gente aqui o aprova. que foi aplicado, aqueles projetos que estão, quanto foi gasto, Quanto está projeto, entrando, de onde chegou, da onde entra. quanto entrou e quais são as fontes. Isso vai Então, ser esse não dá para apresentado. aprovar hoje ainda, a gente não Não, precisa. A gente não trouxe, a gente trouxe os projetos, mas a Tereza se manifestou desfavorável à aprovação, mas aqui no plenário. O plenário é soberano. Então a gente pode colocar em votação os tempos acelerados. Sim, o material foi votado. Das E passagens. os projetos, a Maxigar, a gente aprovou. E esses outros não é problema, a gente adia depois. Não tem como problema, mas de causa. A manutenção vai estar aprovada. O Maridiano trouxe um resumo que o Jadson apresentou, que teve na última reunião, a gente tem um saldo. Esse saldo é do mês 3, que não tinha fechado o mês 4 quando a Deise passou para a gente. A gente tinha 555 mil no fundo, já considerando todos os projetos. Tá? Mas como eu disse, dá para a gente. Primeiro eu vou abrir diferente. Eu vou abrir para o plenário se a gente vota os projetos hoje em aprovação ou não. Se vocês vão aprovar, sem problema nenhum. Trago na próxima reunião, junto com o balancete, a gente fala sobre os e depois adia para uma próxima reunião. Desculpa, gente, mas nós conversamos na última reunião, nós conversamos que ela vai ser aprovada nessa reunião. Então eu faço questão que isso aí seja posto em votação. Tá? Essa é uma opinião minha, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que cuidar. A gente está muito preocupado com detalhes pequenos, tá? Dá licença só um pouquinho. A gente está preocupado com detalhes pequenos quando nós temos uma coisa de maior importância que ela está lutando há muito tempo por isso. Gente, é uma coisa necessária, gente. Vamos voltar isso aqui e depois discutir a questão de números ou não. Só colocando o que o Galo falou, desde que essa passagem aérea foi colocada naquele pedaço do DAI, lá a gente via muita capivara saindo de um lado do outro. Quem abriu toda aquela parte do DAI lá que tinha no chão fui eu e meu marido um dia à noite, tá? Com alicate de corte, para elas poderem passar, porque elas ficavam andando e elas não conseguiam de volta. Desde que essa passagem foi colocada, eu nunca mais vi nem saruê, nem macaquinho, nem ouriço, cacheiro. Eu nunca mais vi nenhum desses animais atropelados lá. E posso afirmar para vocês que eu já vi passagens de vários micos, já vimos também pessoas me relatando que estão passando os saruês pela passagem, porco-espinho pela passagem, tá bom? E tem mais um animal que está passando, que não é a onça, mas ela está lá também, que ninguém sabe dizer o que é, ninguém sabe me dizer como que é o animal e a cor, tá? Porque é mais à noite que a gente vê e os micos durante o dia. Então, realmente funciona essa passagem aérea. Tá? Eu vou relatar um fato, a estrada do Porqueiro, tem o que existe de animais ali atropelados ali. Quem usa a rodovia vinha do Louveira, lá tem um número muito grande de animais atropelados. Tá? Acho que a gente já sabe disso faz muito tempo, né? Por exemplo, eu já sei Mas vamos adiantar. desde o Congresso lá de Defesa de Vida Animal, né? Eu já sei de coisas
está entendendo o que vai ser votado. Aqui vai ser votado um valor estimado e vai para a licitação. Eles vão fazer até sair essa licitação. Demora 5, 6 meses. Você o que quer é um relatório do que está sendo gasto, que é diferente disso aqui, não é isso? Eu não entendi até agora a sua posição. Ok, então eu posso, questão de esclarecimento? Nossa, Ok, desde a publicação do nosso regimento interno, desde a publicação, todo esse processo de prestação de contas do Fundema ficou estacionado, você se lembra? A partir da votação em agosto, eu não sei se você se lembra também, nós começamos um processo contínuo de aprovação de projetos. Tá? Então, as prestações anteriores existiram de forma muito sumária, inclusive eu coloquei para o Júnior que todos aqueles balancetes que a gente baixava do Fundema, que estavam no site do Fundema, não estão mais. Lembra, a Deise trouxe, nós fizemos uma reunião com ela em 2023, em fevereiro. Até aí, tudo bem. No momento em que a gente tem a lei e no momento em que a gente tem o regimento interno, foi definido todo um rito de apresentação dos projetos. Então seria a apresentação. A apresentação para ser elegível, por exemplo. Elegível. Isso para ser elegível. Lógico. Por exemplo, se houvesse nesse momento só R$100 mil no Fundema e 3 projetos, nós como conselheiros, já que criaram situações hipotéticas, eu vou criar a minha também, teríamos que definir qual dos projetos é prioritário. Concordo. E se é um projeto, desculpa, foi Desde empresa. e se é uma coisa de italiano, e se é um projeto que tem a ver com a questão de vida animal e é emergente, então ele sobe na ordem de prioridades. Não se está discutindo isso. Está se discutindo que desde agosto a gente já tem um rito de informação dessa casa do que está acontecendo no Fundema. Ok, apresentou o projeto, apresentou. O que saiu? Balancete, ó, saiu isso, sobrou isso. Apresentou o próximo, saiu isso. Então, a lei define o que tem que ser feito. Então, só isso. Quando a gente chega aqui e alguém tem que ler para a gente o quanto sobrou no fundo, você está entendendo? Isso nós devemos saber através do balancete. Eu não tenho que ter. Mas vocês viram a apresentação do mês passado, pessoal. Nós tivemos uma apresentação. Nós tivemos uma apresentação. Não, nós tivemos uma apresentação de 6 minutos. Você permite só mais um minuto? 6 minutos. Por favor, nós vamos discutir. Ponto de vista, você colocou claramente que precisa ter um relatório claro, decidido, para que os conselheiros acompanhem. Está perfeito, você está. Nós estamos pedindo isso há 10 meses. Tá bom, nós vamos tentar fazer agora. Esse período de um mês é o que dá para fazer para tentar te contentar. Vou dizer bem assim. A mim é a lei. A você, a lei, ao presidente. Por favor. Tranquilo. Concorda com isso? Agora, e que a população tenha, sim, a possibilidade de ver, até porque ela pode, é só entrar no sistema e ver. Está lá no sistema. Acho que não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo é o seguinte, não adianta nós não discutir. O fundo tem que aprovar. Então, se tem algumas coisas que foram apresentadas para aprovação, que foi na reunião anterior, se são assuntos já aprovados na reunião anterior, se tem uma participação de conselheiros, eu não consigo entender e conceber que diabo de democracia a gente está vivendo se a gente não consegue votar uma coisa e a maioria tem uma posição favorável. Eu não consigo entender, é só isso. Põe a votação. Vai colocar a votação e como acontece. Se acha que está errado, Põe em votação. Senhor presidente, põe em votação. Colocar em votação. Por favor. Pessoal, então, por membros pediram, a gente vai botar em votação a aprovação dessa verba estimada de 100 mil para as passagens de fala. Quem for favorável, está, e quem for desfavorável, queira se manifestar, fique à vontade. E abstenções? Pode se abster também. Ok. Como é que a gente marca a abstenção? Você se abstém? Sim, como é que Então, mais alguém se abstém? Não é contra? Não. Então, Fernando, nota a abstenção da Maria Tereza, com todos favoráveis. Tá?
Para não prolongar, como na última reunião a gente já tinha dito que a passagem de fauna era uma coisa que vocês já conheciam, tudo, o próximo assunto eu vou até mostrar para vocês, mas não vou abrir votação, que é o viveiro de mudas. A Raíssa, a nossa arquiteta lá na secretaria, já projetou. Eu vou falar até de valores para vocês terem, mas depois eu vou encaminhar também um projeto em PDF para vocês, o projeto executivo eu trouxe ele aqui uma imagem que é o nosso hoje, mas é melhor vocês terem, vocês conseguem dar zoom em tudo. E também tem um balancete que ela fez, considerando o preço público dos materiais e quanto fica, tá? Então ela consultou as tabelas do preço público para levantar, tá? Mas isso não vai entrar em votação, para vocês terem ciência que é um projeto. Eu vou encaminhar antes da próxima reunião para vocês, tá? Como documentação, você vai encaminhar o projeto? Sim, eu vou encaminhar o projeto para vocês verem. Eu também vou colocar essa tabela, está até comigo aqui, se alguém quiser ver, pode pegar aqui e pode ir olhando. Se alguém tiver interesse já, tem um projeto aqui. Se vocês quiserem passando para ver. E aqui não é esse aqui. Tá? Vocês podem ir passando. Então, esse viveiro de mudas, a ideia é que seja lá naquela, fazer parte do complexo do Bosque das Araras, aquele complexo grande, tá? Com esse viveiro de mudas, o município deixa de ter aquela dependência de deixar mudas em viveiros terceiro. Então, a ideia, esse viveiro de mudas, ele tem uma área aí para receber operacional fácil, 20 mil mudas, então a gente já absorve as mudas que estão em viveiro de terceiro. Vai ter a parte de produção de mudas nativas também, e vai ter principalmente parte de produção de mudas no paisagismo, que são mudas de alto valor agregado, e com isso a causa da economia até para o próprio município. Quem conhece a prefeitura do Piva tem experiência em produção de mudas paisagistas, palmeiras, as palmeiras azuis da praça, são produções técnicas, Deixa eu falar. tá? Então, o Piva também, só um segundo, dessa conversa vai ser um braço nosso lá. Aqui eu vou mostrar o projeto, vou estar passando para vocês aí, que é um projeto executivo. Então, ele não é só a parte do viveiro, ele vai ter a parte administrativa do viveiro, vai ter funcionários, uma parte de escritório mesmo, para receber as mudas, quando o município for retirar, tem a parte documental, tem banheiro, vestuário e para os funcionários que vão operacionalizar ali. Da Secretaria de Serviço Municipal. Não, vai ficar vinculado à nossa secretaria, ao meio ambiente. Sim, ao meio ambiente, tá? Então esse projeto, a ideia é o quê? Que esse primeiro fica vinculado a gente. Os funcionários, eu já conversei até com o Jorge, secretário do governo, a gente consegue absorver os funcionários, o pessoal da indústria, que é o mesmo pessoal que presta serviço para o SERM, né? Para ajudar no operacional aí. Então, vai ter a área de viveiro coberto, né? Que é a área de estufa, vai ter os canteiros de mistificação, que o trabalho que tem sabe que é para as mudas ganharem força para ser plantado, pleno sol. Então, é toda uma estrutura, tá? Não é só botar uma lona e encher de muda embaixo, por isso o valor. Então, a ideia nossa é construir um viveiro mesmo, decente, que seja permanente para o município poder usar, tá? O valor estimado aí pela planilha, que está passando a planilha para vocês aí, que a Raíssa levantou, é de R$209 mil. A área pública a gente já tem, tá? Mas eu vou trazer isso para a próxima apresentação para vocês. Mando o projeto antes para vocês analisarem, tá? Tudo bem? Por favor. Não, só queria colocar, eu conheço o trabalho do senhor, eu conheci o Piva, gosto dele, muito bacana que ele vá participar, acho importante envolver. Eu prestaria atenção nas espécies a serem colocadas nesse viveiro. Eu acho assim, quando a gente fala em espécies de um viveiro municipal, a gente tem que pensar em toda a fauna local, em tudo que nós temos em termos de biodiversidade. E eu não acho que deveriam entrar, é uma opinião particular minha, eu acho que a gente tem que conversar, fazer gente que entende mais que eu, né? Eu sou bióloga, mas eu não sou botânica, então assim, conheço pouquíssimo.
Então, eu acho que nós temos que, inclusive, trazer especialistas que trabalham com paisagismo urbano, com viveiros, porque nós que trabalhamos no Refloresta com algumas áreas, a gente tem uma dificuldade tão grande de encontrar mudas nativas de Mata Atlântica, vocês não têm noção como é difícil de encontrar. Se a gente conseguisse fazer viver assim, um modelo de viver, vinhedo, que tenha é produção de nativas da Mata Atlântica. Não é grosso, é 100%. 100%. A questão paisagística é mais para a substituição das praças de jardins que ele ficará como separado, tá? Primeiro tem um espaço grande. Por isso que eu falo para convidar os especialistas. Temos paisagistas como o Ricardo Cardim em São Paulo, que estão transformando a paisagem de São Paulo só com plantas nativas, paisagismo com nativas. É fácil? Não é fácil? É inovador? É inovador. Vamos fazer isso em Vinhedo. Tá. Vamos sair na frente disso. Essa é a discussão que eu Mas eu acho que o Vinhedo tem um grande potencial educativo. Sim. Eu não sei se foi pensado nisso. Sim. Sim. Por isso que ele vai ficar anexo ao futuro centro de educação ambiental. Os estudantes da cidade possam participar, enfim, usufruir desse conhecimento, eu acho que seria bem bacana. Só uma parte. Agradecer a presença do Jorge, secretário de governo, escondidinho lá. Obrigado, Obrigado, Jorge. Não tem lei da Secretaria de Educação, mas acho que por isso que Sim, é por isso que ele vai ficar anexo, tá? trazer alguém na próxima. Ele vai ficar anexo a isso, tá? Então, a pauta da reunião, basicamente, Nós já fechamos nosso estudo. Fechou. é essa, tá? Só deixa eu só colocar, Jorge, quer falar alguma coisa? Pode falar, né? Na reunião passada, naqueles 6 últimos minutos, onde foi feita a apresentação, o senhor secretário mencionou o aporte de R$ 138.250 de um projeto cuja OS já tinha sido aberta em março, mencionou que o projeto já tinha sido licitado e mencionou que o projeto já tinha sido aprovado no passado. Mais uma vez, os conselheiros não receberam nenhuma documentação de aprovação e é importante que os documentos de todo e qualquer projeto que seja passível de utilização de verba, porque ainda que aprovado no passado, não estou discutindo documentação, ainda que aprovado no passado, quem vai fazer a autorização do uso do fundo é essa gestão, quem vai fazer a fiscalização é essa gestão. Muito provavelmente essa gestão acaba e a próxima continua. Mas é nessa gestão que saiu este valor. E eu perguntei a ele, mas veja, vocês não vieram nem apresentar o projeto para a plenária. Esta plenária dessa legislatura não sabe, a CEPLAN teve a liberalidade de ela incluir, ela abrir OS, ela licitar, ela fazer tudo, e a plenária não está sabendo. Sendo que a gente teve durante esses 3, 4 meses devolutivas dos outros projetos que estavam rolando. Nós soubemos acerca do galpão que foi alugado, teve todo aquele problema de falecimento do dono. O Jaderson trazia essas informações a todo momento. Como é que entra um projeto novo, um gasto de 138 mil, e a plenária sequer é avisada? Não se tem enfim, o expediente de vir aqui e contar qual é o projeto, contar qual é a função. Então veja, a meu ver, isso é um projeto que está entrando por conta única e exclusivamente de deliberação da CEPLAN. O CONDEMA não participou disso. Essa gestão não participou. Essa gestão teve ciência do que está acontecendo através daquela apresentação de 6 minutos que foi feita. Eu fiz alguns questionamentos na hora, até porque estava terminando a sessão, estava todo mundo correndo. Falei, não vem ao caso. Mas eu imaginava, Júlio, que vocês iriam mandar para a gente a ata de aprovação do projeto, o escopo do projeto. Se já tem OS aberta desde março, tem cronograma físico-financeiro. Se já está licitado, tem edital. Então, a gente não recebeu absolutamente nada de documentação. Esse projeto, alguém se lembra do ano, pessoal mais antigo aí, 2019? Inclusive o Jaderson não sabia dizer que ano. Foi apresentado
muito tempo, há muito tempo. Já havia sido aprovada há muito tempo por outra composição, foi apresentado novamente, foi aprovado novamente, e toda a documentação desse projeto, aliás, é ela mental que está fazendo esse projeto, tem um pacotão desse tamanho de documentação que foi apresentada, tem uma planilha desse tamanho com todas as ações, e está aberto lá para quem quiser ver o que foi feito. Nós passamos por todo o trâmite legal, participamos da licitação, a licitação era aberta ao público, a quem quisesse participar, nós apresentamos, participamos e infelizmente ganhamos. Que o trabalho é exaustivo, conta por conta, ponto por ponto. Podemos até, se quiserem, fazer uma apresentação para vocês do que é o projeto. Nós já ventilamos, inclusive conversei com você, Maria, lá no memorial, que é um projeto educacional voltado à recuperação, não do rio, que não se recupera mais no ribeirão desse, mas a recuperação da história do Pinheirinho para a sociedade pinheirense, da importância da preservação das nascentes, e um projeto de literatura que vai para as escolas, falando sobre a função do Rio Pinheirinho na formação do município de Vinhedo. Esse projeto está lá, está aberto ao público, as contas estão abertas, porque não tem muito o que fazer, e pode acompanhar o que está lá. E realmente esse plano, que, ó, sem brincadeira, está aqui, ó. É um manual do que tem que fazer. Se eu soubesse que tinha tudo isso, falando sério, nem tinha participado. Mas por que o projeto Nem tinha. O projeto já foi apresentado. Maria Tereza, pelo amor de Deus, eu acho que nós temos que ter um pouquinho de bom senso. Esse projeto foi apresentado há muito tempo atrás, assim como foram apresentados outros projetos que foram aprovados. Não foram aprovados. Esse foi aprovado. Agora, se tem alguma discussão, a licitação foi aberta, meu Deus do céu, participasse quem quisesse. Agora, se a Aero ganhou essa concorrência, se foi 138.700 e alguma coisa que foram colocados, com pagamentos mensais, está lá. Pagamento mensal de 5 mil, não sei das quantas lá, que vai entrar na conta da Aero, no Banco do Brasil, aonde você tem que movimentar aquela conta, não dá nem para pagar a mensalidade de 3 profissionais. Então, por eles são voluntários. A gente vai fazer a apresentação, pedindo até para a secretaria, a gente traz o projeto, mostra para vocês, já fizemos 10 reuniões com a Secretaria de Educação, infelizmente mudou a secretária, tem outro secretário, o Rogério que está lá, enfim, a gente está tentando dar andamento nesse projeto. E ele é transparente, não é problema nenhum. Então, eu diria que aquilo que os outros aprovaram lá atrás, está ótimo. O pessoal que aprovou, também aprovou consciente daquilo que estava aprovando. Então, se é um processo licitatório aberto, está lá, só abrir e ver o processo de licitação. Sabe uma coisa que me preocupa? É o precedente, né? Porque imagina que hoje a gente chega aqui para a gente um tema variado, não estou falando desse projeto da Aero, chega um projeto que tenha sido há muitos anos atrás aprovado e que tivesse, por exemplo, um alto consumo de água, que hoje não é aceitável para o nosso município. Sim, claro. E a gente ainda assim aprovaria, porque já entrou em licitação. Nós estamos falando duas coisas diferentes. Quer dizer, quando foi aprovada a Mata Ciliar, aqui o presidente, na época, a vice apresentamos, aprovamos, que é realmente importante, dá para acompanhar o que está sendo feito. Sim. Todos os projetos que foram aprovados, pelo menos pelo Condemo, estão lá sendo aprovados. Especificamente isso que a Maria Tereza está falando, foi feita uma licitação, veja bem, foi feita uma licitação aberta ao público. Não foi simplesmente dizer, olha, isso aconteceu assim, assim, assado. E vinha sendo reiteradamente apresentado no Condemo. Agora, do meu ponto de vista, eu estou dizendo que nós estamos seguindo criteriosamente os procedimentos que foram colocados. Está aberto, quem
quiser ir lá, pode ir lá. Quem quiser participar como voluntário, gratuitamente, para dar curso também, está aberto, tá? Dá para ver. Não é mérito do Só uma questão de esclarecimento, não é uma questão de quem quiser ir lá, pode ir lá e ver. É uma questão de trazer a documentação ao poder. É uma questão de você não abrir uma sessão e apresentar um dado. Mas isso não é precedente. A plenária não tinha ciência do projeto. Não é precedente. É mandar para os conselheiros a documentação. Eu vou falar mais uma coisa. Até agora, eu estou te respeitando e estou colocando. Não é precedente, foi aprovado pelo Conselho, foi apresentado, foi colocado e teve que passar por uma licitação, para você ter uma ideia. Não é simplesmente você vai fazer. Não, presidente, não é isso. Se foi aprovado pelo Conselho, tem uma ata. Manda a ata dos conselheiros. Manda a ata. Se é um projeto dentro do escopo da nova lei da 2000, que a lei é nova, a lei de 2022, não é isso? Se é, sim, a lei do Condema é de 2022 e que é um A aprovação é. Não, mas é isso, mas qualquer projeto para sair do Fundema tem que estar sobre o escopo dessa lei, de 2022. Qualquer um. Então, não se trata de discutir o mérito do projeto, se foi licitado, se não foi, todos os projetos do Condema são licitados. Se trata de dar ciência plenária do projeto que vai entrar, mandar a ata, fazer uma apresentação para os conselheiros do escopo do projeto, como todos os projetos foram feitos. O projeto da reciclagem não foi feita uma apresentação do escopo. O projeto da educação ambiental, vou te dar um exemplo, não foi feito. passagem de fala. Até rodar a licitação, pode ser que vocês não sejam mais conselheiros. Por isso, pode ser um grupo novo. Por isso mesmo a responsabilidade assumida. Pode questionar que foi aprovado, mas para voltar a licitação vai ter que reaprovar com a gente. Isso é o precedente. Entendeu? Esse é o precedente. Eles tomar cuidado com esse tipo de precedente. Não Deixa eu só colocar uma questão. Se o plenário atual discute um projeto antigo, o próximo biênio, quem for eleito, pode questionar as nossas designações. Então eu acho o seguinte, não nos cabe, é um precedente. O que poderíamos fazer uma sugestão é fazer uma apresentação do projeto e nós fazermos sugestões, se for o caso, para adaptar a realização da execução do projeto. Mas não, se é licitado, se está em andamento, é regido pela lei de licitações. Não nos cabe, entre aspas, designar ou falar alguma coisa. Se for licitado, não se pode regir o projeto. Primeiro ponto. Se for licitado, tem que ser cumprido de acordo com o que primeiro ponto. Segundo ponto, o que foi aprovado por duas vezes. Foi aprovado por duas vezes, eu estava presente como conselheiro nas duas votações. Tá? Foi aprovado duas vezes, foi apresentado uma vez, foi apresentado duas vezes. Eu vi os dois projetos. Eu acompanhei as duas vezes e vários conselheiros que estão aqui acompanharam também. Eu tinha ciência desse projeto. Tá? Eu até um dia, acho que eu perguntei, não sei se foi para o Júnior, não sei, o projeto que eu tinha aqui vai sair ou não? Porque foi votado. Bom, eu acho que isso vai continuar na dúvida disso, não vai resolver. Assunto geral, a gente não tem, alguém quer falar uma coisa da Eu sua questão? gostaria de levantar um ponto de assuntos gerais. O Gabriel está aí? Da Sanepar? Na apresentação da Sanepar, da reunião passada, o Gabriel fez menção a um cenário que a Sanepar estaria acompanhando a crise hídrica com o dedo no cu, conforme a configuração do que aconteceria nos próximos meses. Se vocês se lembram, era dia 14 de maio e o decreto da crise hídrica só foi editado no dia 23. Então, eu queria saber se o Conselho deve ser informado de alguma outra circunstância, algum outro cenário, porque na fala do Gabriel ele cita, olha, a Sanepar está trabalhando com vários cenários, inclusive com cenários de agravamento da crise. Então, a gente quer, como conselheiro, saber
tem alguma informação de cenário de agravamento de crise que a gente possa ter? Para responder a sua pergunta, vai convidar o secretário do governo a dar algumas coisas. Não, é porque. Não, mas é assim, ó. Não, mas é importante, e um dos motivos da igreja de hoje, no final da igreja vai falar exatamente para isso. Nós pretendemos, a partir do mês que vem, pelo menos eu ou a Assembleia, estar presente no Conselho para atualizar os próximos passos, tá? Amanhã nós vamos ter o governador, amanhã nós temos mais 15 cidades, porque o governo do Estado está sobre estiagem severa do Estado. Tá? Então, assim, existe um plano não, mas para vocês entenderem, a bacia do PCJ é composta pelo Piracicaba, né? Capivari e Jundiaí. São 76 cidades que você me colocou para falar, né? Mas o PCJ ele é composto por 76 municípios. Dos 76 municípios, 20 deles são abastecidos pelo sistema Cantareira. O sistema Cantareira hoje tem mais de 70% da água. Então, assim, Valinhos, Campinas, todo mundo que está na margem do Atibaia não deve ter problemas de abastecimento. Tá? Porém, os outros 56 municípios são o mesmo caso da situação de Vinhedos, que abastecem pequenos barragens, açudes, lagos, ou fios d'água, ou pequenos rios como o Capivari, por exemplo. Vinhedos foi uma das primeiras do estado, acho que foi a segunda depois de Bauru. Tanto que amanhã o governo do estado chama Vinhedo e mais 15 cidades para tratar sobre a estiagem severa que a gente espera por aí. O que a gente começou a partir dessa semana? Sexta-feira. Toda sexta-feira vai sair um boletim do Comitê Hídrico. Então, assim, toda sexta-feira vai ser divulgado na cidade, falando que níveis e como a gente está se preparando para isso. E eu pretendo todo mês que vem, então, julho, agosto, setembro, está todo mês aqui com vocês, dando uma atualização geral do panorama, tá? Porque além da situação de rodízio, algumas coisas, a gente vai fazer algumas obras emergenciais para poder fazer algumas contenções ou a melhoria de algum sistema que é necessário ser feito nesse momento, tá? Então, não existe nesse curto, que nos próximos 20 dias, Tereza, não tem nada de agravamento programado, tá? Não existe nem assim, no verso de 2 semanas, ainda continua o sistema que está aí sem agravamento nenhum, tá? O sistema de rodízio se demonstra muito, está funcionando bem em 98% da cidade, tá? O sistema Capela ETA 2 funciona 12 por 12, está assim, rodando muito bem, poucas reclamações. O sistema ETA 1, alguns pontos onde tem regiões altas, lá na Vila 23, lá no Jardim Florense, alguns pontos que tem, que não é que não tenha água, não está tendo pressão por causa do tempo da abertura do sistema, tá? Mas sim, só informando então, qualquer novidade que a gente perceba que vai ter um agravamento da crise, sim, a gente pretende sim informar o CONDEMA, porque nós pretendemos, se precisar dar alguns passos, junto ao governo do Estado e ao governo federal, terá que ser dado, tá? A Defesa Civil, que avalia algumas situações para a gente, vai mudando. Nós hoje estamos no nível 1, né? Nível 1 de estado de emergência. Se isso vai para nível 2, nível 3, ainda não tem nada nas próximas 2 semanas de hoje. O que a gente está tentando ao máximo? Fazer a preservação dos reservatórios públicos. A gente quer chegar lá para julho, agosto, com água em reservação ainda. Tá? Então a ideia está hoje com as mudanças. Obrigado. Desculpa, a escala vai de 1 a 3. Eu não me recordo o nível da calamidade ser de 0, não me recordo. Tá? A gente está no estado hoje, que foi qualificado, estado de emergência, não é estado de calamidade, tem que dar alguns passos para ver se tem que ser reconhecido. Bom, obrigado, secretário. Se não houver mais nada, encerramos a reunião de hoje.
trabalho é voluntário, a gente não dá conta de Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Referente ao estado de abandono da APP do 1º de maio, Na região da Capela. na região da Capela. A pessoa mandou fotos, mandou relato do cheiro da água, mandou até uma foto de uma tampa de esgoto perto do próprio curso d'água, que eu achei assim, completamente surreal. E eu pedi ajuda no sentido de verificar se procedia. Eu já tive experiência lá no Jardim Meli, no estado das APPs. Infelizmente, a gente não tem a presença da Secretaria de Serviços Municipais. Há muitas reuniões aqui. O secretário Ney foi muito providente, muito parceiro. Saíram toneladas de lixo da APP. O Refloresta fez um trabalho junto com a Secretaria e junto com a Litucera também, de acompanhamento. Infelizmente, não tinha dinheiro para trabalhar a parte de educação ambiental no bairro. Então, eu gostaria de trazer para a Secretaria e registrar aqui essa circunstância da APP. Né? A gente precisa ter mais carinho com as nossas APPs urbanas. A gente recebeu essa demanda essa semana, Tá. oficialmente, hoje no e-mail. A gente está negociando, tem até uma empresa interessada, que a empresa, por conta própria, ela quer fazer uma recuperação de uma área de APP, uma empresa. Quando a gente começou os trâmites, fazer uma universidade por ela. Mas a 1º de maio, só de experiência própria minha, acho que a gente já limpou ela no mínimo umas 10 vezes. Tá? No mínimo, de cima e baixo. Colocando placas, conversando com os moradores, falando com os moradores inteiros das casas aos fundos, que jogam material lá. Tá? Como a Fernanda falou, muita construção ali clandestina. Você fala com a pessoa, a gente até com medo de criança, muitas vezes eles fazem umas pinguelinhas de tábua para cruzar caminho ali. A gente tirou isso, mas eles devolvem. A gente teve um sério problema uma vez com a guarda, que auxiliou a gente, foi em 2019, muitos moradores em rua, morando naquela região ali, eles fizeram praticamente casinhas na beira do 1º de maio. É uma região complexa que a gente limpa, organiza, infelizmente, alguns moradores, algumas vizinhanças com ajuda. A gente está começando, chegou para a gente na segunda-feira e sexta, a gente já está falando com a empresa para dizer, realmente, ela quer, vamos fazer um projeto junto, de recuperação ali. Não é só limpar, recuperar no maio e acompanhar, porque infelizmente a gente já colocou inúmeras multas aqui no 1º de maio, e o próprio entorno ali, o pessoal que usa, eles vão lá e cortam todos os dias. Mais de uma vez, tá? Não é complicado ali, não é um caso meio sério. Acho que desde a época que você estava lá, não é simples a 1º de maio. A gente limpa hoje, passa 15 dias, está cheio de coisa de novo. A gente tem problema de pessoas querendo mais adulterado. Você vai, pede para o pessoal ir lá, o pessoal identifica, até multa. E a pessoa devolve depois de mês, não tem mais. Pode ser alçado um alambrado não, uma cerca fechada, não pode colocar no meio. Então, o problema é que ele tem uma área de As pessoas acham que é quintal deles. é complicado. Muita gente usa, não precisa. Então, mas nesse caso específico, não tem como. Ele está explicando tudo isso, sei lá, as pessoas não entendem. Você pode falar, mas vou cortar. Você pode certeza, vou Só para complementar também um pouco do cenário, ali de fato é um córrego velho conhecido de todo mundo que atua com o meio ambiente, porque ele está bem no meio entre Capela, Palmares, Garcês, e é uma área muito povoada, populosa e ao mesmo tempo tem um equipamento público ali do lado. A praça, até acompanhando o curso da APP. Mas exatamente naquele ponto, estava até mostrando aqui para o secretário Jorge, que entre a Benedito Sudário, que desce ali
em cima, vem a Sebastião Mateus do Palmares e dá início então à Avenida 1º de Maio. Esse córrego, quando ele se encontra com essas três ruas, tem um pequeno represamento artificial, a água está turva, ela tem um odor muito forte, e ali ao redor, não sei se respeitando os 30 metros, porque eu não consegui fazer a medição, mas existe um ponto de descarte regularizado, que é um container colocado pelo Zé, o certo faz de fato a limpeza, mas depois no dia seguinte já está tudo sujo de novo, e por conta do ponto regularizado de descarte, também acontece o descarte regular, porque aí as pessoas têm ali como referência um local de descarte, acredito eu que ele esteja impróprio ali, e aí por conta disso acaba se tornando um fluxo constante de lixo, de materiais. Não sei se seria o caso de repensar o posicionamento desse ponto de descarte, talvez em algum outro local ou do outro lado da rua, porque eles transferem o córrego, e ao mesmo tempo esse trabalho de recuperação com o plantio, com as espécies. Vou dizer de placa, as pessoas você descartam. pode ver, hoje em dia a administração, a gente evita colocar placa para vídeo entulho. Parece loucura. Quando a gente começa aquele ponto de entulho uma vez, a gente já vamos botar uma placa. Caramba, pega a placa e vira depósito, no lugar de encostar em tudo. É a semináutica da coisa, a pessoa vê a placa, pode digitar. A gente sabe que o problema é complexo, Júnior. E a gente sabe que esse problema só vai ser resolvido. Veja, se a APP só fosse preservada, tudo limpo, tudo maravilhoso, acho que outros elementos se conectam. A cidade deveria ter outras práticas também. Cada situação, cada comunidade tem os seus problemas, as suas deficiências, as suas vulnerabilidades. Você falou uma das coisas. Por morador de novo lá não é. Uma das coisas que a gente aprendeu indo junto com a comunidade, não é todo mundo que se sente à vontade com o vizinho jogando em tudo. Tem muita gente que fica revoltada. Segundo, existem famílias, e a gente conversou com o pessoal na rua, claramente não tem nem dinheiro, nem carro para levar o entulho dele ensacado para qualquer outro lugar. Então, uma das coisas que nós conversamos com o secretário é a possibilidade de você ter recolhimento de entulho e a possibilidade de você ter catabagulho, mas como uma cultura. Porque é isso, é criar uma cultura. Não jogue na APP. E uma das coisas que a gente propôs e não fez é que a comunidade vá apontar a APP, que isso não seja tarefa do poder público também. Que a comunidade seja envolvida nessa restauração. No momento em que a Litusfera estava fazendo a limpeza, as pessoas saíram de casa para conversar com o pessoal que estava fazendo. Então, a gente tem que se apropriar, Júlio, de quem quer fazer a coisa direito, tem vontade. Muito provavelmente nessa comunidade tem gente que se sente agredida, assim, realmente querendo fazer alguma coisa. E isso é a educação ambiental. A reclamação, muitas vezes, é de algum outro morador na região que tem incomodado. E no limite, a multa, sem no limite a multa, porque veja, quando a educação ambiental não funciona, no limite a multa, mas algumas práticas do poder público ajudar a mitigar essa prática ruim de jogar entulho, jogar móvel, ou seja lá o que for, jogar lixo, né? Então, uma das coisas que a gente foi ver, a Litusfera recolhe lixo desse lado, é regular, conseguiríamos, por exemplo, distribuir um panfletinho, olha gente, guarde, vai ter operação catabagulho todo dia 15. Então você guarda aquele sofá que vai virar lixo, aquela tira de tudo lá no museu. É um negócio pavoroso. Então, é tentar ser parceiro de quem pode começar a jogar no nosso time. Então, acho que só tirar o lixo com certeza não vai ajudar. Tem que ter trabalho com a comunidade. Perfeito. Ok, se mais alguém, podemos encerrar. Damos por encerrado. Obrigado pelas sugestões, pelas ideias que você trouxe. Eu acho que realmente é um problema nacional. Felizmente, não é só do Pinheiros, que São Paulo inteiro, para a gente tentar sensibilizar a população. Agora, faz parte do ambiental mais amplo.